quer saber de Deus. Imagina aqueles 10, aleluia, vivendo numa cidade a qual Deus falou que já não aumentava mais o pecado. Imagina aquelas 10 pessoas, aleluia, vivendo em um local a qual as pessoas não davam a mínima, aleluia, para Deus. Não davam a mínima em fazer a vontade de Deus. Imagina aquelas 10 pessoas. Aí eu trago para os dias de hoje mais uma vez. Imagina você no seu local de trabalho. Aleluia. Imagina você na sua casa. Aleluia. Imagina você andando pela rua, tendo situações que você fala, Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia dessa vida. Aleluia. É muito difícil, irmãos. Aleluia. Todos nós vivemos em um ambiente, todos nós estamos em um ambiente a qual nada é propício. Aleluia. E nada nos favorece. Eu creio que aquele povo, aqueles 10 ali, viviam uma aflição tremenda, aleluia, porque talvez não se podia, e hoje nós já vemos isso em algum lugar, nem falar da palavra de Deus, talvez não se podia nem sonar o nome de Deus, aleluia, porque o povo já estava tão fora da presença, o povo já estava tão idólatra, fazendo a vontade, aleluia, da carne, do inimigo mesmo, aleluia, que talvez aqueles 10 se sentiam coagidos, aleluia, a levar a palavra, a falar, aleluia. Mas Abraão ali, aleluia, olhando para a cidade e percebendo, aleluia, Deus, aleluia, sem misericórdia, se tiver ali um justo, aleluia, não destrói a cidade. Aleluia. Isso não é diferente na nossa vida, aleluia. Isso não é diferente de hoje em dia, aleluia, porque talvez a gente está, aleluia, numa situação, vivendo, aleluia, um caos, aleluia, dentro da nossa vida, tanto financeira, aleluia, conjugal, às vezes no trabalho, aleluia, em vários ambientes nós estamos vivendo, às vezes, uma situação difícil, aleluia, mas Deus está lá no céu, aleluia, Ele tem contemplado, aleluia, Ele tem contemplado o seu choro, a sua lágrima, aleluia, e tem enviado sim, aleluia, o Espírito Santo, aleluia, que fala que tem um bom anjo, aleluia, mas hoje nós temos um Consolador, aleluia, a qual intercede por nós, aleluia, a qual nos consola, nos acalenta, aleluia, a qual colhe sim as nossas lágrimas, escuta as nossas orações e leva até o Pai. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então, se nós entendemos e olhar, Senhor, então existe uma grande cidade, aleluia, mas só tinha 10, aleluia, só tinha um, aleluia, que estava fazendo a sua vontade naquele lugar. E assim mesmo, aleluia, o Senhor ainda houve de misericórdia, aleluia, glória a Deus. E nós vamos mais à frente, vemos ali Jesus pregado na cruz, e os soldados, os romanos, e até mesmo todo aquele povo, aleluia, qual antes porque ele entrou na cidade, aleluia, com todo o alarido de glória, aleluia, né, com toda aquela festa que estava fazendo, aleluia, porque Jesus estava entrando na cidade, aquele povo mesmo, aleluia, uma grande maioria, qual festejou a sua chegada, também estava festejando a sua crucificação. Meu Deus! Aleluia. Também estava ali, aleluia, olhando e não dando a mínima. E talvez dentro do seu coração falando, poxa, mas ele fazia milagre, agora está pregado na cruz. Então, realmente, o que se falaram dele, as mais língua é verdade. Ele não passa de um nome comum, aleluia, que fazia magia. Aleluia. Os fariseus achavam assim. Isso não é diferente, aleluia, porque nós entendemos que nós vivemos num mundo hoje em dia que você vai passar em certos lugares, aleluia, que parece verdadeiramente Sodoma e Gomorra. Você vai olhar e vai falar, meu Deus, eu tenho que ser luz nesse lugar, aleluia, eu preciso ser representante nesse lugar, eu preciso chegar, aleluia, e tem algo diferente acontecer. Você vai olhar para o céu e vai falar, Senhor, aleluia, aqui, ó, aleluia. Glória a Deus, Senhor, eu estou aqui nesse lugar, eu vim aqui te representar, aleluia. Eu creio, meu Pai, que você vai fazer algo diferente nesse lugar, aleluia. Eu creio, meu Deus querido, aleluia, que possa, aleluia, o inferno, aleluia, está trabalhando, está usando, aleluia, está manipulando, aleluia. Mas a tua glória chegou, aleluia. A tua glória
você não vê mudança? Porque muitos ambientes você vê, aleluia, você fala, meu Deus, passa ano e eu não vejo mudança nesse ambiente, aleluia, porque talvez você não tenha exercido, talvez nós não tenhamos exercido a nossa fé e falar do Senhor, aleluia, eis-me aqui, faça algo diferente nesse lugar, aleluia, não por amor só a mim, mas por amor a essas vidas, aleluia, por amor a essas pessoas, aleluia, porque Jesus estava na cruz, aleluia, nós não podemos esquecer disso, porque às vezes bate, aleluia, o pensamento humano, aquele pensamento egoísta, aquele pensamento a qual você acha que eu preciso só para mim, eu devo só para mim, o céu é só para mim, aleluia, Jesus ali sendo crucificado, virou para Deus e falou, perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo, porque fazem com os meus corações. Aleluia. E nós hoje queremos ser juízes. Aleluia. E nós queremos olhar e falar, não, tá desse jeito, que acabe logo de uma vez. Aleluia. Abraão conhecia aquela cidade, sabia como era, mas assim mesmo está morando e intercedendo por aquele povo. Aleluia. É o que nós precisamos fazer, primeiramente pela nossa vida, pela nossa casa. Aleluia. E por todo o nosso ambiente. Aleluia. Por todos os locais que nós passar, nós temos que chegar naquele lugar com autoridade, com pé, e falar, Senhor, precisa haver mudança nesse lugar. Aleluia! Uma certa vez, aleluia, isso aqui é um testemunho que foi o meu líder de uma cidade, aleluia, que contou, e eu vejo isso como uma história muito interessante, aleluia, ele ganhou um espaço para fazer uma igreja, aleluia, espaço pequenininho em Irajá, e na frente, onde ele fazia essa igreja, tinha um templo, né, bem grande, de bandas, essas coisas assim, mas problema nenhum. E quando a igreja começou ali, né, e sabe que a assembleana é tudo mesmo, vai até aquela coisa toda, e começou a incomodar, né, e a líder ali no lugar chegou para ele e questionou, falou, ó, tá fazendo muito barulho, a gente não está fazendo barulho assim, tá? Não, eu vou diminuir o horário para acabar mais cedo, vou. Só que a gente entende como isso, né? Quando você chega, tá bom, vou acabar mais cedo, vou diminuir o barulho, se precisar, a gente bota um negócio para abafar o som, mas continuou as reclamações disso, daquilo outro. Ele falou, Senhor, por que está acontecendo isso? E Deus virou para ele e falou assim, ora, porque eu tenho projeto. Ora, aleluia, ficou assim abismado, mas eu vou orar e ela está sempre aqui, né, me afrontando e tal. E uma certa vez ele virou para ele e falou, poxa, mas por que você se incomoda tanto com a igreja? Com a igreja pegar metade desse templo aqui, uma igreja tão pequena. Você se incomoda tanto, sendo que você tem um espaço enorme aí, grande desse jeito. E ela falou, mas vocês estão me incomodando muito desse jeito, porque vocês têm impedido, aleluia, as pessoas de entrarem no templo. Eu não sei porquê, mas desde a hora que você abriu essa igrejinha aí, o meu público, as pessoas que vinham aqui não têm vindo mais. Meu Deus, aleluia! E ela virou para ele e falou assim, olha, eu vou fazer um trabalho que você vai ter que fechar. Eu vou fazer um trabalho para a sua vida. E ela fez o trabalho para a vida dele e Deus mostrou para ele. Ela está trabalhando com a sua vida, mas continua orando por ela. Porque eu tenho um projeto na vida dela. E ele virou para ela e falou assim, foi lá e falou, eu sei o que você fez comigo. Eu sei como foi, o dia que foi e a hora que foi. Porque o meu Deus me mostrou. Mas ele manda te dizer que o que você fez, aleluia, é simplesmente uma obra que Deus deixou. Porque ele vai fazer um reboliço muito grande na sua vida. Que passou-se uma semana. Quando foi 6 horas da noite, ele estava abrindo a igreja. Ela foi atravessar a rua, e conhece ali um pedacinho ali de
desculpa, né? Por tudo que aconteceu, você foi que me levou para o hospital. Ele falou, não, que isso, a função do crente é isso, é orar, é buscar. Glória a Deus que você está bem, está salvo, não teve nada, nenhum problema, não, mas eu quero te contar o que aconteceu dentro do hospital. Ele falou, pode falar, ela falou, eu estava, né, numa certa noite, meio sonolento por causa do remédio, mas, e eu oro, né, eu inchar, para me curar, e ele virou para mim e falou assim, olha, eu vou ter que te abandonar. Infelizmente eu vou ter que te abandonar, vou ter que te largar. Porque como já foi falado, eu tenho um projeto na sua vida. Ainda virou para mim e falou assim, aquele tempo que você tem lá, ele vai virar uma igreja. E eu não entendi nada. Meu Deus, coisa linda. Eu falei, como assim virar uma igreja? E ele falou, eu não tenho mais nada contigo. Desapareceu. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E quando eu cheguei em casa, minha filha falou assim para minha mãe, você não parava de falar, sonhando. E falava assim, dormindo. Eu ainda vou doar meu espaço para uma igreja. Ainda vai ser uma igreja. Que foi o pessoal da igreja que me salvou. Meu Deus, Deus é terrível. E ele chegou para ele e falou assim, irmão, eu não sei como é que é o espaço aqui, se é aluguel ou é aluguel, né? Aluguel, não sei como é que funciona aqui, mas eu queria que o senhor, que me ajudou, que o senhor pegasse e fizesse aquele meu espaço na igreja, transferisse esse espaço aqui para lá. O que o senhor acha disso? Ele falou para mim, conversando comigo, foi me mostrar para o irmão, eu caí em lágrimas, porque Deus já tinha me falado. Porque ali já o aluguel não é tão barato como a gente pensa, né? Trabalhando na rua, e estava difícil, né? Como é hoje em dia, né? Está difícil conseguir pagar o aluguel, não são muitos membros, o espaço é pequeno, eu não tinha como pagar, eu estava quase entregando. Eu falei, Senhor, dá uma solução para mim, porque eu não vou ter como pagar o aluguel, né? E aí aconteceu tudo aquilo, né? Primeiro houve uma afronta e depois, né? Aconteceu ela ser atropelada e aconteceu tudo. Hoje ele tem a igreja lá, né? Que era um espaço muito grande, né? Construiu, né? O lugar, que só era pequeno, aumentou, mas o terreno era enorme, fez um lugar muito grande. E com certeza essa pessoa está lá servindo ao Senhor, fazendo a vontade de Deus. Aleluia! Eu vou testemunho porque eu entendi que o agir de Deus ele não há limite. Não há limite para o agir de Deus. Então a pergunta que eu quero falar para você é: qual é o seu problema nessa noite? Meu Deus! O que tem te impedido de Deus mostrar o agir dele na sua vida? Se Deus falou para Moisés assim, ó, vai no mar. Talvez Moisés, quando chegou, falou: meu Deus, esse povo todo, eu diante do mar, e agora? Talvez você está diante de um problema, né? Que para você é um mar que você não consegue abrir. Talvez o problema que você esteja vivendo é uma situação que você não consegue resolver. Aleluia. Mas Deus, aleluia, Ele vai além disso. Aleluia. Eu falo isso muito para minhas filhas, eu falo, vive hoje, aleluia. Mas sem projetar o amanhã, porque Deus ele já tem preparado o seu amanhã. Aleluia. Ele tem anotado o que você tem pedido, e ele tem feito assim, ó, filtrado. Ele tem falado, não, isso não, isso agora não, isso sim. Vai chegar nesse momento assim. Ele tem filtrado o que você tem pedido. E até para pedir a palavra nos ensina que a gente tem que ter sabedoria para pedir. Aleluia. Então, que você possa, aleluia, orar a Deus e falar: Senhor, está difícil o meu problema. Aleluia. Parece até impossível para mim, mas eu creio no Deus que é bom mar. Aleluia. Aleluia. Eu creio no Deus que na cova do leão fez o leão voar. Aleluia. Eu creio no milagre que Deus fez. Aleluia. E Ele pode fazer porque Deus não mudou. Aleluia. Jesus não mudou. Jesus ele continua a mesma pessoa, o mesmo Deus. Aleluia, fazendo o mesmo milagre. Quem mudou foi você. Quem tem mudado é você. Jesus continua sentado no trono lá, aleluia, pronto, aleluia, a conceder o desejo
ser uma pedra de tropeço para você. Possa te impedir de ter o mesmo relacionamento que você tem hoje. Aleluia. Muitas pessoas, né, pedem para ficar milionário da noite do dia, pedem tantas coisas, eu quero isso, eu quero aquilo, aleluia, mas esquece que o próprio Jesus, o próprio Deus fala que nem as aves, aleluia, se preocupa comigo. Por que você está preocupado comigo? Se preocupa em fazer minha vontade, se preocupa em estar na minha casa, se preocupa, aleluia, quando vem a tristeza, aleluia, quando vem a fadiga, aleluia, quando vem a vontade de parar e falar não. Para trás de mim, Satanás. Eu tenho que estar lá, eu tenho que fazer, eu tenho que agir, eu tenho que continuar. Aleluia. Aleluia. Porque é assim que Deus, aleluia, requer de nós e quer fazer na nossa vida. Aleluia. Você pode sair daqui dessa noite, Senhor. Hoje é noite de libertação. Aleluia. Me coragem. Faça como o Josué, aleluia, depois de ter recebido o bastão. Aleluia. Um grande mártir da Bíblia que foi Moisés. Aleluia. Chegou diante do povo. Aleluia. Deve ter dado uma tremedeira nas pernas, porque viu tudo aquilo, né, que Moisés fez. Aleluia. E ele jovem, né? Aleluia. Não tão jovem, mas era jovem os padrões. Talvez as pessoas queriam um líder mais, né? Mais antigo. Ele ali diante do povo, aleluia, tendo que liderar um povo, a qual, aleluia, ele viu muitas vezes, né? Porque assim, vamos conjecturar aqui, né? A gente sempre costuma dizer assim, Deus vê tudo, né? Aleluia. Deus vê tudo sim, aleluia. Mas eu com certeza, aleluia, muitas coisas eu ouvi nos bastidores, quando estava com um certo grupo, né? Que Moisés estava lá em cima, Moisés estava aqui, estava lá e ele estava ouvindo assim. Imagina, ele ouvindo certas coisas que não queria ouvir. De um líder que ensinou a ele, aleluia. Imagina, ele vivendo situações, aleluia, a qual o próprio povo estava, desculpa a expressão, falando mal, criticando, aleluia, desprezando, o líder que Deus colocou ali, aleluia. E agora ele se vê como líder também. Talvez ele pensa assim, não falando de mim, estão me criticando, Fala, Deus. estão me diminuindo, estão dizendo que eu não sou, que eu não posso, que eu não vou fazer, aleluia. Só que ele não entende que eu não sou, eu não posso e eu não vou fazer. Aleluia. Quem pode faz é Deus. Eu não quis estar aqui. Eu fui colocado aqui porque Deus determinou. Aleluia. E é isso que você tem que ter. É essa a finalidade que você tem que entender na sua vida. Eu não sou, eu não posso. Aleluia. Mas Deus pode, Deus é. Se Ele colocou, aleluia, ele pode fazer. Aleluia. Se eu
Aleluia. E entender, aleluia, que foi a graça de Deus que te sustentou naquele momento, para que hoje você pudesse se alegrar, aleluia, e falar, Senhor, muito obrigado, porque eu cheguei, eu consegui. Então, nós possamos sair daqui nessa noite, aleluia, entendendo, Deus, muito obrigado, eu não sou nada, eu não tenho nada, aleluia, eu queria ter muito mais, aleluia, mas eu acho que a preocupação não é essa, aleluia, a preocupação é, Senhor, continua me ajudando, aleluia, porque eu tenho andado, eu tenho caminhado, aleluia, eu tenho chegado, aleluia. E essa é a essência do cristão, é não parar, é não olhar para trás, né? Quantos param pelo caminho, quantos desistem, né? Aleluia, e nós temos que orar, aleluia, uns pelos outros. Então continue nesse seu clamor pela sua vida, aleluia. Porque eu creio que se tem um problema, eu creio que você está orando, aleluia, eu creio que você tem intercedido, aleluia, porque se você não intercede por você, irmão, é difícil. Se você não tem orado primeiramente pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, aleluia, nós entendemos que a palavra diz que Deus ele sabe, antes mesmo de você pedir a sua necessidade, mas Ele quer ouvir você. Ele quer ver aquela lágrima sair dos seus olhos e falar, Senhor, eu dependo, eu preciso, eu não sei mais o que fazer, só o Senhor. Então que nós possamos ficar com essa palavra, né, de intercessão, aleluia, e entender que nós precisamos orar, que nós precisamos confiar, que o problema, aleluia, pode ser grande à nossa vista humana, mas ele é tão pequeno para o agir de Deus e o que Deus vai fazer. Meu Deus! Amém? Glória a Deus. Eu quero me agradecer.